Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 13, como prometido aí toda segunda com Daniel Lemos, analista legislativo. Hoje nós vamos falar sobre Paulo Guedes e entre muitas outras coisas. Daniel, muito obrigada por aceitar fazer mais uma live com a gente. Tudo bem, Camila, seus espectadores do canal, Direto aos Fatos. Você, mais uma vez, que bom falar com você, falar com seus espectadores e todo mundo que te segue, te acompanha. Agradecer pela primeira aula que eu tive lá um feedback muito positivo, algumas pessoas falando com a gente, dando algumas informações para a gente poder tentar melhorar, aprimorar algumas coisas, né? E fazer melhor sempre. A ideia hoje é um bate-papo para a gente mostrar um pouquinho do que está sendo feito, do enfrentamento na parte econômica do coronavírus, né? Do Covid-19, mostrar aos espectadores do seu canal como podem acessar no site do Senado hoje para saber os recursos que foram enviados aos estados, aos municípios, saber como que tem sido o combate e não cair em notícias que possam estar plantando inverdades, como nós vimos ontem o ministro Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, tendo que desmentir uma matéria do Globo, do jornal o Globo, falando sobre a não realidade do auxílio emergencial. Então, a ideia que nós tivemos aí em conjunto com você, pensando, foi a gente comentar um pouco sobre a análise legislativa, né, do processo legislativo, das pautas que o ministro vai sugerir ao Congresso e ao governo para poder haver uma recuperação mais rápida e voltar o Brasil a subir de novo a montanha, né, da eficiência do gasto público, da arrecadação, diminuir o Estado, né, o mais Brasil e menos Brasília, como nós já comentamos isso, e apontar algumas coisas no processo da articulação política de como isso deve andar dentro do Congresso. Então, nós estamos à disposição de vocês aí, e se você quiser fazer alguma pergunta também, eu sei que você é bem inteligente e pode contribuir também com esse debate aí sempre. Daniel, vou te passar o microfone, tela cheia, mas eu gostaria que você começasse explicando o que tem a ver, assim, só um adendo, só para não deixar dúvidas referente à moral e ao caráter do nosso presidente, já que ele está sendo acusado de perseguição política sobre o MBL, inclusive o Paulo Guedes foi duramente ofendido pelo líder do MBL, que você explicasse essa história de Receita Federal e já entrasse no tema. O microfone é teu, Daniel. Obrigado, Camila. Então, na minha opinião, culpar a Receita Federal por ela ter participado de uma investigação que foi organizada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil de São Paulo é algo, assim, na minha opinião, extremamente indecoroso. É algo, para os seus espectadores saberem melhor, é algo extremamente desleal. Você colocar a culpa num mal feito que o cara fez, está lá nos autos dos processos, né, que ele e a situação toda e os seus afeitos estão sofrendo lá essas buscas e apreensões e uma prisão e algumas prisões que aconteceram. Lamento profundamente que ele ponha a culpa no presidente Jair Bolsonaro, que ele ponha a culpa no ministro Paulo Guedes. Lamento profundamente que ele não tenha uma condição muito real agora de poder falar nada no sentido de sair atacando e atirando aí no escuro. A Receita Federal, inclusive, para quem não sabe, tá? Eu vou falar aqui para vocês, mas já teve um funcionário da Receita Federal que invadiu o sigilo fiscal do presidente Jair Bolsonaro enquanto ele era deputado e pré-candidato, antes de 2018. Tá? E a Receita Federal, nesse caso, apurou, investigou e apurou quem era a pessoa que tinha. Tá aí, dá um Google aí, eu não preciso explicar para vocês. Mas você culpar, né, por coisas erradas que sabe-se lá se vocês fizeram ou não, né, a investigação está aí para isso e já começou a fazer o levantamento correto. Agora, culpar o presidente Jair Bolsonaro, culpar a Receita Federal, você deveria dirigir as suas críticas, né, aos seus aliados políticos de São Paulo, na minha opinião.
aos seus aliados políticos, porque você que criou aí, vocês que criaram uma situação aí que deveria ter o foco de fazer o seu trabalho, né? O seu sugerir, se fosse o caso, é direito de vocês ter a possibilidade de sugerir candidaturas, né? Como sugeriram aí de um deputado estadual, mas você deveria olhar mais para os seus aliados ou ex-aliados aí de São Paulo. A investigação partiu do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil de São Paulo. Acusar a Receita Federal, que foi consultada e pedida a se manifestar quanto às movimentações suspeitas do processo da investigação do Ministério Público de São Paulo, vou repetir, Ministério Público de São Paulo, e a apuração também está com o processo, no processo, a investigação também da Polícia Civil de São Paulo. Então, você fazer essa acusação aí, eu acho um pouco ruim. Comentando um pouco sobre o que a gente vai se propor a falar sobre a recuperação do Brasil, a parte econômica, a parte financeira e a parte que nós vamos comentar um pouco que o Ministério da Economia, que tem como comandante lá o ministro Paulo Guedes, e a sua equipe, que nós já comentamos o quanto a equipe é realmente uma equipe técnica, uma equipe que merece, sim, o nosso respeito e a nossa atenção, porque são pessoas que estão preocupadas com o Brasil, estão preocupados em reduzir, né, o tamanho do montante que nós temos da União, quando ela percebe um número maior de recursos, de impostos, e poder focar mais na distribuição e na melhoria do Pacto Federativo, onde estados e municípios possam ter seus recursos melhor descentralizados. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre como anda hoje esse cenário, o que se pensa, né, do que se vem falando sobre as ações que vão ter que contar com a parceria do Congresso Nacional. E eu faço aqui um alerta também, Camila e seus espectadores, que não possa se judicializar isso futuramente, porque a gente sabe que hoje tudo à esquerda, não concordo, faço o bico e entro no STF. Então, também vai ter que contar um pouco com esse judiciário, que nós temos visto fazer algumas medidas judiciaristas, infelizmente, alguns inquéritos inconstitucionais, na minha opinião, e eu acredito que nós vamos ter que contar também com o judiciário para não ficar aí criando nenhuma fagulha, fogo aonde não se tiver, para evitar esses problemas, tá? Mas grande parte do que se espera não é só das liberações, como nós vamos mostrar em 2 sites aí agora, 2 linhas, né, dentro do Senado Federal, para que o espectador possa saber o que de fato está indo para o seu município, está indo para o seu estado, para você saber e poder ser um fiscalizador, como a Constituição prevê que todo cidadão, o poder emana do povo, então o povo vota, elege os seus representantes e também é um fiscalizador do orçamento, principalmente nessa questão se tratando da pandemia Covid-19 e também da recuperação econômica. Né? Não sei se você já está mostrando aí, e aí nós podemos pegar esse primeiro site aí e explicando para o pessoal. Esse site está lá no Senado, você entra lá e clica Senado Federal no combate ao Covid, né, desculpa, e aí você consegue perceber, se você abaixar um pouquinho aí, cara, por favor, você vai ver que tem aí os recursos e os montantes financeiros que foram distribuídos para cada estado, como a Camila está clicando aí, ó. Então, aí já vai te dar um panorama, mais ou menos, do que você, por exemplo, você clicou aí em Goiás, não é isso? Cliquei em Goiás. Clicou em Goiás. Então, vocês podem ver como que está distribuído os recursos, quantos foram enviados para cada município. É gerado um PDF, esse especificamente, acho que tem 6 páginas, né? Um exemplo que nós estamos mostrando para vocês aí. Então, se você acha que não tem como no seu estado fiscalizar e acompanhar os recursos que ora são autorizados, empenhados, né? O que foi despesa executada e o que está efetivamente pago, que é o próximo site que nós vamos mostrar, então você tem aí uma noção de que cada município, ou seu município, vai receber, e também tem um espaço lá em cima, no começo desse PDF,
mostrando o que o Estado está recebendo para também compartilhar com os municípios, também nas ações do Covid-19, como a Camila está marcando aí para vocês, né? A Camila é uma excelente professora, é uma excelente... né? Ela é uma youtuber assim dinâmica, pode ver que ela marca para vocês aí, é bem legal, né? Então tá aí para vocês saberem aonde. Eu quero saber aqui no meu município, no Piauí, no Nordeste aqui, numa cidadezinha da Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, quem quer que seja aí no sul do país, no norte do país. Então só você clicar aí onde a Camila tá e você vai ter uma disposição mais ou menos uma linha do que está destinado para cada estado e a distribuição desses recursos segundo os valores empenhados, né, autorizados, que é autorizados por lei, dentro daquilo que o Congresso já tinha aprovado, alguns ajustes, como, por exemplo, o que o Congresso fez para facilitar que o governo federal pudesse trabalhar a questão do orçamento separado do orçamento regular do ano, o orçamento anual. Ele criou o orçamento de guerra. O que é a PEC do orçamento de guerra? Foi um ajuste na legislação, dentro da Constituição, na verdade, e depois tiveram alguns ajustes, como, por exemplo, na regra de ouro, algo que foi feito via projeto de lei complementar, e existem outras PECs para também fazer esses ajustes que eu vou falar aqui. Então, você tem, no campo legislativo, o Congresso trabalhou para que o governo tivesse um orçamento à parte daquele anual, daquele regular que ele teria que cumprir. Por exemplo, questões de transferência fundo a fundo, questões de monitoramento de envios desses recursos, como enviar isso e depositar isso na conta sem incorrer em responsabilidade ou erro, equívoco de responsabilidade fiscal. Então, por isso que essa PEC do orçamento de guerra, que foi uma emenda constitucional já promulgada, né? As PECs, as propostas de emenda à Constituição, para os espectadores que estão nos ouvindo aí, não tenham talvez ouvido, mas elas não vão à sanção presidencial. A alteração feita na Constituição, o texto votado na Câmara, o texto votado no Senado, se forem idênticos, a mesa do Congresso Nacional convoca uma sessão solene, aonde se promulga a proposta de emenda à Constituição, e ela passa, então, a fazer parte da Constituição brasileira como uma emenda constitucional lá. E, então, o governo fez, junto com o Congresso, nesse aspecto, então foi criada essa emenda constitucional, que foi chamado, na época, PEC do orçamento de guerra, para dividir aquilo que se vai gastar com a pandemia, para a recuperação, para as questões econômicas, ajudas emergenciais às pessoas, né, que estão precisando, aquele auxílio emergencial, por exemplo, e também auxílios agora, que foi a medida provisória, sexta-feira saiu uma medida provisória de 3 bilhões de ajuda para o setor cultural, né? Então, você tem aí o setor cultural recebendo 3 milhões numa medida provisória, fazendo transferências aí específicas, dotação vindo do orçamento de guerra para essa parte da cultura. E também tem as questões para micro e pequenos empresários. As medidas provisórias que foram colocadas são várias medidas provisórias, talvez um dia a gente pode destrinchar um pouquinho sobre o que cada medida fala, né, sobre essas ações, mas nós estamos aí com várias medidas provisórias que já têm efeito de lei imediata. No momento em que o presidente assina e ela vai para o Diário Oficial, uma medida provisória já tem efeito de lei. Portanto, o governo já pode fazer a execução e também já pode fazer o exercício legal. É assim que é a medida provisória dentro da Constituição. A gente pode depois também falar um pouquinho sobre o processo legislativo da medida provisória. Esse site que eu estou mostrando para vocês aí agora é o site também que está dentro do Senado Federal, lá na página do Senado, né, que é senado.leg.br. Tem alguma variação, às vezes, de ser Senado, ponto .leg, né? Em algumas páginas ainda tem o ponto .gov, antigamente, mas agora tudo é legislativo, jus é judiciário, e gov, que é governo, a parte executiva. Então, você tem aí a distribuição dos recursos que foram autorizados. Então, olha aí para você ver. 506,38 bilhões foram autorizados em ajustes financeiros com a parceria com o Congresso Nacional, as votações, né, que foram feitas
porque quando não se dá sempre para aprovar numa PEC somente, viu? Se faz alteração numa proposta de emenda à Constituição, você promulga uma emenda constitucional, mas às vezes você precisa de um projeto de lei complementar para fazer a interligação daquilo que foi proposto. Então, tem que ficar sempre atento a isso para não incorrer em irresponsabilidades fiscais. Um cuidado com a lei de responsabilidade fiscal e um cuidado aonde o executivo pode mexer com esses recursos e fazer o manejamento deles. Então, vocês têm aí mais ou menos a ideia das fases de execução, as transações do enfrentamento do coronavírus 2020. Pago efetivamente desses 506,38, porque existe uma burocracia muito grande no Brasil, no establishment do Ministério da Economia, para transferir isso para município e para estado. Tem que tomar um cuidado quando é fundo a fundo, quando é recurso captado pelos bancos públicos, por exemplo, como a Caixa Federal, como o Banco do Brasil, como o BNDES. Então, tem que ter uma atenção muito cuidadosa. Isso o ministro Paulo Guedes e a sua equipe têm tido, e por isso, talvez, saem notícias um pouco que geram dúvidas e inverdades, como foi a que saiu ontem e foi refutada pelo ministro Onyx. Quem quiser pode ir lá na página do Twitter do ministro Onyx, que ele vai explicar por que ele refuta a notícia que saiu num jornal de grande circulação, falando sobre o auxílio emergencial, sobre não estar sendo pago adequadamente ou sobre essas questões das parcelas que não foram efetivadas. Então, você tem aí pago valor em reais indexado pelo valor nominal, até agora dos 506, aí o primeiro, lá no cantinho esquerdo, no meu esquerdo aqui, né? Então, você tem 216,64 bilhões. Empenhados desses 506,38, você tem 324,01 bilhões. Despesa executada, que aí mostra aquele pago. Desses 324, dos 506 que estão autorizados, 324 foram empenhados. E realmente gastos, né? Gasto real. Executado, como eu disse, 216 aí que tem as despesas executadas. E o pago, que é aquilo que está na conta e já efetivado, confirmado, né? Que é, depois vocês podem olhar aquele outro site que a Camila mostrou aí, que vocês vão ver quanto foi para os estados e quanto foi para os municípios, 216,64. Se você abaixar a tela um pouquinho, cara, se você puder fazer isso, por favor, você vai vendo aí como que está em cada área. E aí é bem legal isso aí, é feito pela consultoria de orçamento, em parceria, né, a consultoria de orçamento público, né, e finanças da Câmara com o Senado. Eles têm uma assessoria muito competente, são consultores, servidores da Câmara, e eles estão aí informando quanto que foi para cada área, cada composição de ação ajustada. E aí embaixo você tem, se você abaixar mais um pouquinho, está aí na parte final, você tem órgão responsável pelo gasto, esfera fiscal e da Seguridade Social. E lá embaixo você tem repartição responsável pelo gasto, que é a unidade organizadora, o O, certo? Nas esferas fiscal e de Seguridade Social. Então, você tem Ministério da Cidadania, Administração Direta, recursos sob supervisão do Ministério da Economia, recursos sob supervisão do Ministério da Economia para uma sigla aí, que tem aí também, aquilo que é Administração Direta, Fundo Nacional de Saúde, porque foram feitas transações entre fundos. Tinha um fundo que rendeu aí um valor de 5 bi, durante 4 bi,71, 76, eu não vou me lembrar o valor reto, do DPVAT. Lembra disso? Logo no começo do enfrentamento da pandemia? Então, o governo foi lá, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou, olha, isso aqui, de certa forma, a gente pode recuperar esse fundo do DPVAT. DPVAT é aquele seguro que teve como a diminuição recentemente naquela questão da redução, né, do seguro obrigatório do presidente da República, fez uma diminuição desse imposto aí. Então, o ministro Paulo Guedes pegou e deu ao ministro, então, na época, ministro da Saúde, o Mandetta, e falou, pode utilizar. Mas isso tinha que ser feito via projeto, medida provisória, acertar a legislação para não incorrer. E só depois de 1 mês e pouco, 2 meses, é que foi se conseguido efetivar essa questão de transferência diretamente ao Fundo Nacional de Saúde.
Existiram também recursos que estavam presos na Lava Jato, né? Dinheiro que estava sob o cuidado judicial e que, em parceria do Ministério da Economia, o Congresso Nacional e o STF, que é quem estava segurando isso aí, também foram aferidos, ajustados segundo aí a questão. Nisso tudo, você tem o Tribunal de Contas da União, que é o responsável para fazer as análises das contas públicas e está vistoriando lá. Então, se você for até o final disso aí, você vai enxergar o objeto, para onde foi gasto, né? Outros auxílios financeiros, pessoas físicas, outros auxílios de empréstimo, concessão de empréstimos e financiamentos, contribuições, material de consumo, equipamento e material permanente. E aí você tem embaixo transferência a estados e municípios por ação, que já foi realmente pago, auxílio financeiro aos estados, Distrito Federal e aos municípios, 15,04 bilhões, auxílio financeiro. Então, assim, muito claro, e é um site que eu acho que todos vocês, brasileiros e brasileiras que estão aí, que são espectadores assíduos do do canal da Camila, né, Camilo, olha só que brincadeira minha, né? Vamos zoar você aí depois. Mas todo mundo que curte o seu canal e é inscrito e acompanha essas aulas que você está fazendo com muita simplicidade e inteligência agora, para a gente mostrar um pouco das realidades a mais. Então, no final desse site, você tem o que foi para cada estado e para cada município. Bem interessante, e você, brasileiro e brasileira, vai ter a oportunidade de conhecer os recursos que estão indo para cada área onde estão indo. Ah, mas de 506 lá em cima, menos 300 aí e 24, poxa, são quase 200 bi que não foram ainda colocados, né? Mas, vem cá, nem tudo é tão simples. O Ministério da Economia, por exemplo, e a Caixa Econômica, teve que correr com um app em menos de 15, 20 dias para poder fazer o auxílio emergencial. E mesmo assim tiveram muitos brasileiros, muitas brasileiras, que infelizmente não pensaram no seu próximo e fizeram o auxílio emergencial com dados falsos e não precisavam receber essa ajuda financeira. Então, lamentavelmente, por um lado, a gente tem também brasileiros que contribuem para que esse ordenamento de recursos que são enviados aos estados e municípios e diretamente, transferência de renda diretamente aos brasileiros e brasileiras, nós temos muitos brasileiros que não contribuem com isso e fazem arranjos maldosos para poder se beneficiar erroneamente dessas questões. Então, o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes e toda a sua equipe têm trabalhado com afinco para tentar fazer chegar os recursos para o combate da Covid-19, e aí você tem tudo que já foi liberado até hoje. Esse era o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês. Nós já estamos aí com quase 25 minutos de live, e eu queria mostrar isso para você ir, clicar, ver, cobrar, perguntar, se informar, e não cair em desinformação e desconstrução em narrativas das grandes mídias e dos esquerdopatas que podem estar aí cantando e falando que o governo não está nem aí para as questões. Então, a partir de agora, eu, Daniel Lemos, te mostrei aí um pouquinho do que você pode fazer para ajudar e também entender melhor, né? Entender melhor como que está funcionando essa questão do orçamento de guerra e da liberação aí dos recursos. Tá certo, Cá? O que você achou disso aí? E de gente inventando história do governo, inclusive uma narrativa muito usada é que é o pior governo no combate ao Covid. Não é. O governo agiu de forma ágil desde o início, inclusive ele quis declarar pandemia assim que começou, isso antes do carnaval. E o que veio assim, João Dória, especialistas, eu adoro um especialista, não, imagina, pode deixar ter o carnaval, que absurdo, e nós temos provas aí que o presidente tentou sim declarar crise, né, sanitária antes de que isso tomasse a proporção que tomou, e acabou tomando, e para ajudar o STF deu autonomia para os municípios e estados lidarem
com o Covid da forma que acharem melhor, tanto que nós estamos aí vendo hoje o Covidão, certo, Dan? Certo, certo, certo. É isso aí. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho legislativo, do que tem acontecido e algumas questões dentro da articulação política que podem acontecer para que o Brasil possa se recuperar mais rapidamente das questões financeiras. O primeiro ponto que nós temos que comentar é que, provavelmente, o déficit nas contas públicas, estimado ainda, pode chegar a 800 bilhões, segundo o Mansueto Almeida, que é secretário de arrecadação do Ministério da Economia, e que está saindo do governo provavelmente no final de julho. Ele pediu um time, diz que está cansado, vai ser uma baixa muito grande, uma pessoa muito preparada, que vinha já desde o governo do presidente Temer, tá? Fez um excelente trabalho lá atrás já de adequação e de ajuste das contas públicas, um cara muito, muito, muito conhecedor dessa questão. Porque nós tínhamos déficit, essa palavra sempre eu fico engasgado com ela, né? Porque, na verdade, assim, é o que sobra do que se gasta e do que se arrecada. E aí você tem, então, o déficit que pode chegar a 800. E quanto que ficou esse déficit no orçamento de 2019? O que o governo, no primeiro ano do governo? Ele saiu de 143, deixado pelo governo do presidente Temer, 143 bi, e o governo, no primeiro ano de governo dele, junto com o Paulo Guedes, a aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso, e sem ter uma base política organizada, mesmo assim o presidente conseguiu ajuntamento em cima dessas pautas, que eu vou falar de outras também, dentro do Congresso, e aí você percebeu que fizeram o dever de casa e conseguiram reduzir para 129 bi, 128,9 bi. E agora vai sair de 128,9 estimado, com baixo crescimento, com a economia aí. A Bolsa, graças a Deus, voltou a passar dos 100 pontos, né, nessa última semana que passou. Então, nós temos visto que o setor e o mercado podem sim dar sinais, estão dando sinais de recuperação. Eu queria deixar claro uma outra coisa que eu não falei no começo: eu não sou formado em economia, tá? Eu estou fazendo uma análise de opinião, eu estou fazendo uma análise de articulação e estratégia política dentro do campo que eu faço e do que eu trabalho, que é o processo legislativo, tá bom? E eu dei a conhecer esses sites para que vocês possam saber aí nas suas casas como que pode acompanhar o que está sendo feito e o que não está sendo, o que não foi empenhado, para que vocês não caiam em falácias de narrativas, né, desinformando e desconstruindo as ações verdadeiras que têm acontecido. Então, eu não estou falando como economista. Logicamente que eu posso falar uma coisa que depois vai vir um economista, se assistir a sua live, vai querer corrigir, e eu peço que ele faça isso, tranquilamente. Eu acho que estamos aqui para que seja algo que nós possamos trocar conhecimento, não é mesmo? E isso, para mim, é fundamental. Crescer junto com vocês crescem junto comigo, eu tento abençoar vocês com algumas coisas boas e clareando algumas ideias, vocês me abençoam também com o feedback, com a resposta aí, para saber o que a gente pode melhorar, o que não pode melhorar. Então, como eu estava falando, esse déficit pode chegar a 800 bilhões. E aí o Paulo Guedes já fez uma questão do câmbio flutuante, já achou 500 bi lá, né, num recurso que estava no Banco Central. E o ministro Paulo Guedes tem outras cartas na manga, tem comentado constantemente, tem passado esperança nessa questão econômica, apesar das dificuldades de liberação dos recursos em alguns pontos, em algumas áreas estratégicas ainda, mas que serão liberados. Eu acho que está todo mundo trabalhando, né? É muita coisa para se liberar, muita portaria, muita legislação, coisas que não podem ser feitas de transferência fundo a fundo, entendeu? Então, a parte da economia do governo, ela está caminhando dentro do possível. Então, muita gente chega e cobra: o governo não fez isso, o governo não fez aquilo, o governo não deu o dinheiro que prometeu, não sei o quê. Claro, o governo prometeu, mas para fazer a instrumentação disso chegar até na ponta, calma, leva tempo, né? Não tem como ser da noite para o dia. Oxalá quiséssemos que fosse assim, mas não é, né? Então, você tem, para começar, no campo do Congresso Nacional, no campo legislativo, você tem
hoje a PEC, 3 PECs que nós chamamos, que compõem o plano Mais Brasil e Menos Brasília. São 3 PECs que elas começaram pelo Senado Federal, certo? Para pegar o Conselho, a votação primeiro dos senadores. Os senadores representam os estados. Depois seguir para a Câmara, que são os deputados que representam a atividade do povo, né, do tamanho do povo. No Senado, a representação é 3 senadores por estado, igualitária. Na Câmara dos Representantes Comuns, né, fazendo uma comparação com a Inglaterra, né, Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, seria a representação do número de população, de eleitores que tem os estados. E aqueles estados, tem alguns estados que, por exemplo, têm um número fixo de 8 deputados. Como no caso onde eu moro, o Distrito Federal, eles têm 8 deputados federais. O Acre também tem 8 deputados federais. Então, é assim, sempre distribuído essas vagas, as vagas são distribuídas segundo a proporcionalidade de eleitores aferidos no ano, né, da eleição. Então, tem essas 3 PECs, que é o Plano Mais Brasil. São 3 PECs, e também tem notícias interessantes que você pode procurar aí na rede social para se inteirar melhor. É a PEC 186 de 2019, a PEC 187 de 2019 e a PEC 188 de 2019. Essas PECs, elas tratam, a 186 é a PEC emergencial dos gastos, para melhorar a eficiência do que se arrecada, e a eficiência que eu arrecado, mas eu vou gastar com qualidade. Então, essa proposta de emenda faz alterações na Constituição Federal para que possa se ter uma melhor gestão na captação do recurso e na descentralização para estados e municípios. Tá? E prioriza um gasto mais essencial e efetivo. Tá bom? A PEC 187, que a gente chama que é a PEC dos fundos, a revisão dos fundos. São fundos públicos constituídos para, durante um tempo, aferir a arrecadação, somar dentro do orçamento, somar dentro dos recursos que podem ser distribuídos. Existe um dinheiro que você, como por exemplo, um fundo de investimento do FGTS, que foi utilizado durante um bom tempo. Inclusive, o governo do presidente Temer fez muito isso. Ele usou muito o FGTS para obras estruturantes, para obras de infraestrutura, certo? Então, tem alguns fundos aí, fundos de pensão, fundos onde a gente viu que teve muito roubo, foram nos fundos de pensão, né? Das estatais também. Então, esses fundos eles passariam por uma remodelação, segundo o que propõe a PEC 187, que trata dessa questão da revisão da organização dos fundos. Como eu expliquei agora mais cedo, na live aí, eu falei do fundo do DPVAT. A transferência desse recurso de 5 bi, que o ministro Paulo Guedes doou ao Fundo Nacional de Saúde, por exemplo, levou 1 mês e meio, 2 meses, para ser efetivado com uma votação passando pela Câmara dos Deputados. Não se pode, muitas vezes, a administração pública ela não pode fazer transferências porque ela pode incorrer em crime de responsabilidade fiscal. Tanto é que o governo do presidente Jair Bolsonaro e o Ministério da Economia, junto com essa equipe técnica, meritocracia, né, estão ali por causa da sua tecnicidade, da sua meritocracia, graças a Deus, cuidando do dinheiro do pagador de impostos, do seu José, da dona Maria, né, do pagador de impostos que está aí nos ouvindo, aí, você, trabalhador, que paga os seus impostos em dia e que, mesmo passando dificuldade, está lá batalhando para poder ajudar e somar com o governo como pode. No que nós assistimos é que esse governo ele sempre se preocupa muito em fazer ajustes fiscais. Os outros governos não fizeram muito isso, principalmente o governo do Molusco e da presidenta, podemos falar assim, por PLNs, um projeto de lei do Congresso Nacional. PLN é um projeto de lei do Congresso Nacional. E aí o governo ele encaminha isso ao Congresso para que possa fazer remanejamentos orçamentários
ajustar o orçamento, fazer uma transferência possível de recursos entre fundos e fazer esses ajustes fiscais que são necessários. Eu não me lembro de ter visto um governo colocar tanto projeto de lei do Congresso Nacional para poder fazer esses ajustes respeitando o contribuinte, respeitando você, pagador de impostos. Um cuidado imenso para não fazer nada fora do planejamento e fora do que exige a legislação. Isso é muito importante. Pessoas que estejam ali por tecnicidade, pela meritocracia, estão preocupados em cuidar do dinheiro. Então, a outra PEC, encerrando essa outra parte, essa outra PEC é a PEC 188, que trata da revisão, e aí sim, do Pacto Federativo. Você tem hoje, se você for na internet, você buscar, e eu não vou me alongar muito nisso aqui, porque não é o objetivo ainda falar especificamente das PECs e nem do que se trata da divisão, a gente pode falar isso depois, destrinchar cada uma, aí fica com a minha chefe aí, que é a Camila Abdo, que ela pode aí depois, se ela quiser, ela vai pautando aí, a gente vai trazendo mais informações para vocês, tá bom? Mas essa PEC que trata da revisão do Pacto Federativo é uma forma de fazer com que o dinheiro arrecadado nos municípios e nos estados não venham tudo para a União, o seu grande bolo, o bolo maior desse orçamento, venha para a União e aqui a União tenha que distribuir isso de novo a municípios e estados. Foi uma sacada do ministro Paulo Guedes, junto com a sua equipe, repito sempre, com a ajuda do Congresso, porque tem que passar pelo Congresso. Ah, mas o Congresso tem deputados que eu não gosto, tem senadores que eu não gosto. Meu amigo, a gente tem que lutar com as armas que tem. E hoje o Congresso que foi eleito em 2018 é esse. Se você quer mudar a representação, então você tem aí 2020 as eleições municipais, porque começam a mudança dos representantes, né, da esfera nacional, começa com eleger bons vereadores, eleger bons prefeitos, bons vice-prefeitos, pessoas que vão fazer um bom trabalho, que são afeitos às pautas do presidente Jair Bolsonaro, às pautas econômicas, liberais, às pautas da direita, né? São conservadores. Então, tudo isso você tem que procurar saber se a pessoa de fato é, para poder você ajudar a construir uma nova configuração, se você não concorda. Mas, quer queira, quer não, está aí o Congresso, que teve 49% de renovação. Ainda assim não existe uma base organizada, mas o presidente, graças a Deus, tem logrado muito mais êxito. Teve alguns percalços, teve alguns problemas, alguns arranhos na comunicação, a gente sabe disso, a gente acompanha, inclusive com algumas interferências de medidas judiciaristas. Nunca se viu, e isso o Leandro Ruschel, eu acompanho muito e falo muito com o Leandro Ruschel, assim, pelo Twitter, né? Não que a gente fala pessoalmente, não tenho contato com ele pessoal, mas o Leandro Ruschel soltou um tweet um dia falando que estava em mais de 45 interferências do Poder Judiciário no Poder Executivo. Isso é um tweet dele de março de 2020. E aconteceram outras intervenções. Então, cabe assim, nesse universo todo, a gente ver que esse pacto federativo, para mudar esse modelo de arrecadação, que tudo hoje fica no seu grande bolo, a grande fatia maior do bolo fica com a União, a ideia do Ministério da Economia é descentralizar isso. Recursos que sejam destinados na questão do ICMS, um ICMS único, tem sido debatido. O Congresso tem uma comissão mista de senadores e deputados, chamada Comissão Mista da Reforma Tributária, que deve também apresentar um texto sugestivo de pautas recebidas pelos secretários de Fazenda dos estados e de municípios de grande capital, né, da grande capital, né, das capitais do Brasil, falando melhor assim. Então, eles estão recebendo sugestões para fazer e se juntar a essa PEC e também fazer a parte de projeto de lei e também a parte de projeto de lei complementar que vai precisar. Não vai bastar, como eu já expliquei antes, não vai bastar somente uma PEC. Vai ter que ter também projeto de lei para alterar a legislação vigente e projeto de lei complementar para fazer os ajustes conforme for votado dentro da Constituição. Então, essas 3 PECs estão no radar também da recuperação econômica apresentada pelo Ministério da Economia. Tá bom? Então,
depois a gente pode comentar, é a PEC 188, 186, 187 e 188. E vocês encontram aí, a gente sempre pede para vocês também estudarem, como a gente não pode passar todos os links nem nada, mas tem muitas notícias boas, não procurem notícias ruins, nem notícias que plantam inverdades e desinformação, tá bom? Por favor, procurem notícias boas, notícias técnicas, que possam mostrar para vocês como é que essas PECs estão querendo reorganizar todo esse processo aí de recuperação aí do governo e mudar um pouco o que sempre foi, de certa forma, considerado injusto para municípios e estados sobre a questão da arrecadação dos impostos federais, tá bom? A outra parte que eu gostaria de comentar com vocês, você tem alguma coisa para falar dessa parte que eu falei, Cássio? Se você quiser fazer sempre uma intervençãozinha para eu tomar uma aguinha aqui, tá? Fica à vontade, tá? Sobre esse cenário. Não, só quando você falou que a Globo plantou inverdades, a única coisa que eu pensei foi, sério, 0 pessoas ficaram surpresas com essa informação. Falar em Globo, ontem, domingo, né, dia 12, eles inventaram ali quanto que ganha cada youtuber, né? E, né, só fazendo um adendo. E quando eu fui olhar os valores, e por conhecer aquelas pessoas, Daniel, da onde que eles tiraram aqueles valores? Eles estão atirando, né? Eles devem ter subornado, será? Eu não sei. Como é que eles pegam isso dentro do Google AdSense? Não, tem que olhar no Social Blade, só que eles não sabem fazer conta, porque o Social Blade dá tipo, ó, pode ganhar $1, como pode ganhar $100, né? Então, eles pegaram o maior, colocaram Kim Paim com R$100 mil mensais. Colocaram o Felipe Neto? Não. Ah! Nem o Lucas Neto, nem o Henri Bugalho. Olha! Continua, então, só tentando atingir e atacar um grupo de pessoas que são conservadores, cristãos, pessoas afeitas à pauta do presidente Jair Bolsonaro. Não vai botar todo mundo? Se fosse uma notícia séria, que precisasse realmente informar, porque eu não conheço esse negócio de Social Blade. Eu não sou youtuber, eu sou mais convidados de vocês, youtubers, para poder falar de temas. Eu não sabia muito como é que é. Eu sempre ouvi falar do Google AdSense, que fazia distribuição de anúncios, né? Mas deixa de ser séria essa notícia quando eles não colocam todos. Mostra todos. Mostra. Vão lá. Eu desafio os jornalistas. Agora querem só pegar um lado. Tá ficando feio. Ai, tá ficando chato. Aqui, ó, eu até faço uma demonstração super rápida do negócio. Fica aqui dentro quanto a gente ganha. Lá no Social Blade é uma estimativa. A receita fica exatamente dentro do aplicativo. Opa, peraí que eu saí sem querer. Fica dentro do aplicativo. E que legal, sabe que legal que você está dando transparência do que tá acontecendo no teu canal. Olha que bonito isso. Será que os outros vão fazer igual a você? Os da esquerda? Quando me acusaram de receber dinheiro do governo, em 2019, com a famigerada matéria Blogueiros de Crachá, eu abri minhas contas do banco. Eu não tenho nenhum problema com isso. Falei, eu ganho, tá aqui, ó, quanto que eu ganho. E mostrei, assim, ó, meu banco. Pessoal, você é doida, você mostrou as contas. Mostro, eu mostro até minha casa. Você acha que eu tô ligando de mostrar meu banco? Eu acho assim, Dani, quem não deve não teme. E nada melhor do que você jogar limpo, mostrar a transparência, falar, você falou que eu ganho tanto? Não, eu ganho isso aqui, ó, documentado. E pronto. Mas, cara, na hora que eu vi, assim, a matéria da Globo, falei, nossa, eles estão se especializando mesmo em deturpação, em desinformação, em tentar destruir a imagem dos... Desconstruir, né? Desconstruir o lado conservador de direita. E é incrível, assim, que... Pô, vamos pegar, por exemplo, a Paula Marisa, Terça Livre. São 2 pessoas que entregam ali um trabalho maravilhoso, um trabalho bem pesquisado, bem feito. Qual é o problema deles ganharem por visualização?
Ué, se é do jogo, a regra do jogo põe os times em campo, né? E cada um joga conforme tem o seu material humano. Se tá bom e se tá gerando lucros, outra babaquice essas empresas aí, mimimis do politicamente correto. Ai, eu vou tirar. Obrigado por vocês me avisarem aí, os Sleep Giants. Eu vou tirar desses radicais, não sei o quê. Vão lá, seus burros. Vão perder grana, porque tem hoje um grande público que está ligado a esses canais e que não vê mais televisão e que não assiste mais esse nojo de jornalismo demente que é feito por grande parte dessa grande mídia esquerdopata, demente, hipócrita. Bobagem fazer isso. Façam de todos, então. Eu faço esse desafio aqui público a vocês. Façam de todos. Agora tentam atacar, tentam criar, desconstruir, desinformar. O povo já não é mais bobo, né? O povo já não é mais bobo. Graças a Deus. Microfone é teu. Só quis fazer essa observação. Não, ótimo. É sempre bom que Os você faz aquele... surreais, cara. Os valores surreais, assim. Você faz uma intervenção boa sobre economia também, sobre como funciona isso também. Se a gente está falando um pouco do governo, agora eu vou só, já estamos aí com 46 minutos, né, de live, e eu vou só fazer agora um pouquinho do arremate de tudo que eu falei, sobre agora falando um pouquinho da reforma tributária, que tem essa proposta aí de reforma tributária na parte que não seja de PEC, proposta de emenda à Constituição, mas dentro de projeto de lei complementar e dentro de projeto de lei normal, né? Complementar, para quem não sabe, projeto de lei complementar, ele exige um quórum de maioria absoluta para ser aprovado. Então, você tem que ter, para qualquer alteração em lei complementar, você precisa de ter 257 votos sim para se modificar. O quórum qualificado de PEC, 308 votos dentro da Câmara, né? Do Senado, você precisa ter, então, 41 senadores votando favorável a uma alteração via projeto de lei complementar. Tá certo? Então, o que eu queria falar sobre essa questão da reforma tributária e também a reforma administrativa, que é outro projeto também do Ministério da Economia. Essas reformas, mas além de outras questões estruturantes do orçamento, é que eu vou tentar agora para você, nesses últimos 10 minutinhos, tentar arrematar para vocês tudo o que está planejado dentro do processo legislativo, dentro da articulação política do Ministério da Economia, do governo federal, com o Congresso, e eu espero, faço aqui a minha oração, que não se judicializem essas coisas, porque é para o bem seu, é para o bem do Brasil, é para a melhor equidade dos gastos públicos. Não dá para ficar interferindo, deixa cada poder fazer o seu trabalho, fazer a sua ação. Nós precisamos e chamamos as pessoas ao respeito maior. Embora a gente saiba que muitos não têm, não querem ter, mas eu peço que voltem à consciência e, portanto, facilitem que o Brasil possa voltar a recuperar, para que o senhor José e a dona Maria, da padaria e da farmácia, possam ter de novo os seus orçamentos voltando ao normal e vendo aí a recuperação da economia, a recuperação dos seus negócios, dos grandes empresários, dos micros empresários, dos médios empresários também. Tá certo? Então, o que o Guedes está dizendo aí nesse plano de reforma? Mais ou menos. Ele está prevendo aí a reforma tributária, que eu já falei, e ele está prevendo também a reforma administrativa. Mas numa live recente com o presidente da República, 2 quintas-feiras atrás, ele deu uma explicação, ele inclusive respondeu 3 perguntas dos jornalistas dos Pingos, do Pingos nos I, né, nos Is, do programa lá da Jovem Pan. Respondeu uma pergunta do Augusto Nunes, jornalista Augusto Nunes, respondeu uma pergunta do Zé Maria Trindade e respondeu uma pergunta do Guilherme Fiuza. Então, o que ele disse? Que primeiro o governo, quando chegou, ele enxergou os 3 maiores problemas do gargalo dos gastos públicos. Certo? Ele chegou, a equipe fez no governo de transição e já enxergou um tripé
dentro desses gastos públicos da União, que poderiam e precisariam ser atacados e remodelados. Primeiro, os gastos excessivos com previdência. Previdência tendo mais, né, menos quem pague e pessoas mais, né? Então foi feita a reforma da Previdência logo no primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então esses excessos foram mudados e o Congresso aprovou a reforma da Previdência. Tinha-se uma estimativa de recursos X, depois caiu ali um pouquinho, depois caiu mais um pouquinho no Senado, voltou para a Câmara e foi referendado até ser promulgado, mas então, na época, o secretário de Previdência e Trabalho, né, que era o ministro, hoje, ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, trabalhou com muito esforço, muito mérito, lutou com unhas e dentes para que pudessem se fazer uma reforma que nos próximos 10 anos possa ser mais vantajoso e a Previdência possa, pelo menos, trabalhar em níveis iguais. Não tem maior dívida do que, de fato, está arrecadando. Então, está fazendo assim, até tentar, aí, nos próximos 10 anos, equilibrar essa conta aí que tem deficitária dentro da Previdência. A outra parte foi que eles notaram que os juros eram muito altos, os juros, principalmente, também dos bancos privados. Isso aí os bancos se organizam, né, e fazem as análises específicas de mercado, mas os bancos públicos. E também a questão dos juros junto ao Banco Central. Então, eles foram para cima e atacaram, tanto é que a taxa, na época, estava lá em 14,25, se não vou lembrar aqui de cabeça quando começou, 14,25, era 14,75, mas estava lá em 14, hoje está em 2,5, 2,25, né? Então, olha o patamar. Então, eles atacaram essa questão de ver que gastavam mal, tinha uma ineficiência no gasto público, e esses juros, acoplados a essas dívidas em excesso, esses gastos em excesso, isso gerava um déficit muito grande dentro das contas públicas. Então, eles falaram, vamos atacar isso aí, vamos corrigir, vamos captar melhor o recurso, vamos aplicar melhor o recurso, vamos cortar cargos comissionados. O governo foi o governo que mais cortou cargos comissionados na União. Notícias aí, coisas de em torno de mais de 21 mil cargos comissionados, e ainda podendo cortar mais cargos ainda, tá? Ajuste. Esses são cargos comissionados, não são servidores. Limitou um pouco a questão de servidores, né, de concurso, para tentar melhorar, modernizar e aprimorar, através da reforma administrativa que está sendo proposta, a questão que era o terceiro ponto, então, do tripé: altos salários do funcionalismo público da União, funcionalismo público federal, que, segundo o ministro Paulo Guedes e a análise da equipe, estariam aí em torno de quase, nos últimos 6, 7 anos, aí, um aumento de 50% nos valores dos gastos públicos com o funcionalismo público. Então, ele falou, esses 3 tripés precisam ser atacados com cautela, com estratégia e com conhecimento, para que a gente possa mudar um pouco essa possibilidade e esse ralo de dinheiro que está sendo gasto de forma relapsa, sem um cuidado nenhum com o dinheiro do pagador de impostos. Sem contar também que as ações no campo de justiça, seguindo aí, apesar das reclamações da Lava Jato, né, apesar das reclamações de mudanças na Procuradoria-Geral da República, mas o Ministério da Justiça e a Polícia Federal, junto com a Polícia Rodoviária, conseguiram também fazer ações muito pertinentes que conseguiram evitar aí roubos, corrupção, atos contra o crime organizado, apreensões monstruosas de drogas, né? Desde até então o ministro da Biografia até agora o ministro atual também segue fazendo e mostrando que a Polícia Federal, apesar de algumas questões aí de, né, uma parte está ligada lá para aquele inquérito inconstitucional e tal, a gente tem que fazer uma análise do produto todo. Então, eles estão ajudando a evitar o aumento da corrupção, junto com o Ministério Público, que está, por exemplo, fazendo as ações nos estados
com relação a gastos irregulares no Covid, com relação ao Covid-19, gastos com respiradores, gasto com EPs, gastos com hospitais de campanha, gastos irregulares que podem ser, como eu mostrei no início da live, a fiscalização lá pelo site do Senado. Então, esses 3 pontos precisam ser atacados, segundo o ministro Paulo Guedes. Qual é a prioridade, como eu disse, então, pós-pandemia? Seria, então, o mote do governo, resolvendo o problema do tripé, apontar para o que vai restabelecer a economia brasileira no pós-pandemia Covid-19. E onde está isso, Camila Ábido e meus amigos e minhas amigas do canal Direto aos Fatos? Emprego e renda. Mas não é transferência de renda somente, é emprego. Eu costumava sempre dizer, quando eu estive em algumas campanhas eleitorais, principalmente em 2018, eu costumava dizer que o melhor programa social que pega a virtude, que pega a hombridade das pessoas, o melhor programa social não é o Bolsa Família. O melhor programa social é o emprego. Pelos seus próprios méritos, as pessoas podem chegar até onde querem chegar, promover, empreender, e o governo possa dar condições para isso acontecer. Então, é emprego e renda. Vai ser aí, conseguiu, segundo ele, tirar da invisibilidade, até então, do governo, que não tinha isso em dados materiais, porque os governos anteriores, segundo eles, que fizeram a grande bravata social das ações sociais, deixaram aí passar os dados cadastrais, as informações corretas, e agora, com esse auxílio emergencial, foi possível descobrir 38 milhões de brasileiros que estavam invisíveis no campo do trabalho e no campo, no caso do emprego e renda. Então, essa foi a sacada que ele enxergou. Ao pegar esses 38 milhões que precisariam, em tese, receber, se todos não receberam ainda, né? Tem muitas coisas que aconteceram no meio do caminho, erros no APP, problemas na transferência dos recursos, problemas se a pessoa pode ou não pode, gente que mentiu, que se fez passar por ser uma pessoa que mereça receber, mas não merece, não tem que receber, certo? Então, o que acontece? Ele vai tentar atacar esses 38 milhões de pessoas com emprego e renda, fazendo os ajustes necessários, legais, né, na legislação, e também os ajustes nos programas de assistência social do governo federal. Para quê? Para que a pessoa possa empreender, ela possa aprender a pescar o seu próprio peixe e não fique dependente do peixe sair do mar, sair dos rios e chegar no mercado já prontinho para ele pegar lá como uma bolsa qualquer. É importante a transferência de rendas? É importante. Ajudar as pessoas que mais precisam, os necessitados, é importante. Mas a gente tem que ensinar essas pessoas a pescar o peixe delas. E é isso que o ministro Paulo Guedes vai tentar fazer. Então, para encerrar esses novos horizontes que estariam aí, seriam, então, um foco na questão do IPI e do ICMS na reforma tributária, tá certo? A questão de melhoria dos impostos, né, que são aferidos na cesta básica, melhorar essa questão dos impostos, diminuir talvez os impostos da cesta básica para mais pessoas também poderem ajudar e a somar aí para essa questão. Então, acesso a eletrodoméstico, melhorar o imposto, que aí no caso é IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Então, veja só a cadeia que ele está tentando vislumbrar como novos horizontes para a recuperação fiscal do Brasil. Então, e fazer a desoneração da folha de pagamento, que é algo hoje que custa muito caro para as empresas e muitos empresários passam dificuldades. Então, vejam que, além de ter esse tripé que está sendo já cuidado desde quando eles chegaram no governo, agora também tem essas ações, esse foco, e eu espero que eles consigam fazer isso para ajudar as pessoas que mais precisam a ensinar essas pessoas a pescarem os seus peixes. Muitas pessoas perderam seus empregos nesse momento de pandemia. Então, nós estamos assistindo isso. Um governo que está preocupado com essa parte
de criar um mecanismo para aumentar a possibilidade de ganhos, de gerar emprego e renda, ajudar esses 38 milhões e algumas pessoas que estão lá naqueles 13, 14 milhões de desempregados a voltarem ao mercado. Para isso, ele tem que reacender as empresas, os créditos, ajudar as empresas, né, a saírem desse vermelho que abaixou agora com a pandemia e voltar a recuperar, a gerar renda, gerar emprego, contratar essas pessoas, dar condição para que os informais possam trabalhar, pagar os seus impostos e fazer e ter a sua família bem cuidada. Esse é o viés que eu queria comentar nessa aula com você, Camila, com seus espectadores, de mostrar um pouquinho do que está aí na questão da articulação política, da estratégia, do conhecimento desse campo econômico e o que tem a ver com a minha área, o processo legislativo, que eu falei bastante sobre proposta de emenda à Constituição, algumas dicas regimentais, projeto de lei complementar e o projeto de lei comum que tem hoje, e são as formas que vão ter que passar essas ações do Ministério da Economia. Portanto, é importante o ministro Paulo Guedes, apesar de ter saído algumas notícias assim que não estaria tão assim afinado por causa de saber quem é o pai da reforma tributária, tem gente querendo ser o pai, outro querendo ser o pai, um querendo ser o padrasto, né? Então, o que acontece? Eu acho que não é por aí. Eu quero deixar bem claro. Me passa esperança, me traz um alívio um pouco em perceber que existem pessoas competentes e que possuem um grande carisma para poder levar o Brasil adiante. Era isso que eu tinha para dizer, Camila, e agradeço mais uma vez a oportunidade, rogando a Deus que abençoe a você e a sua família e que vocês tenham uma excelente semana, abençoada, guardada e protegidos por Deus aí. Cada um precisando sair trabalhar, que vá trabalhar, aqueles que estão no isolamento vertical, as pessoas idosas que têm comorbidade, possam respeitar aí os cuidados, os protocolos de saúde e que possamos ter mais reabertura da economia nos estados e nos municípios para ver o Brasil novamente crescer. Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Dan, amém. E claro que para finalizar, primeiro eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, de estar gravando comigo, de estar ensinando as pessoas, e a mim, claro, porque eu sou ignorante nesse assunto. Quando eu recebo mensagem, pô, você entende tanto, estou aprendendo com você, eu falo, não, calma aí, a gente está aprendendo junto. Eu sei tanto quanto vocês, nós estamos aprendendo juntos, por isso que eu trago esses professores maravilhosos, que estão aí, né, disponibilizando seu tempo, longe de sua família, colocando esse tempo para nos ensinar. Daniel, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pelos seus ensinamentos. De nada. Deus abençoe e conte comigo sempre, tá bom? Grande abraço aí. E falem com a gente no canal, falem com a gente nas redes sociais, Twitter, Daniel R. Lemos, Instagram, Daniel R. Lemos, eu tento responder todas as mensagens. E passem as pautas que vocês querem, a gente pode destrinchar um pouquinho isso aqui depois, na parte legislativa, do processo legislativo, eu posso contar um pouquinho melhor para vocês, tá bom? Valeu, Cá, Deus abençoe. Eu que agradeço, Daniel, e claro, desejar a vocês uma semana incrível, com muitas vitórias, e que somente a vontade de Jesus Cristo, nosso único Salvador, se faça na vida de cada um de vocês, nem a sua vontade, nem a dos outros, somente a dele. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe imensamente. Mas você tem melhor?